Agora significa que você ali como acólito, grupo de oração, você passa a sua adolescência toda dentro da igreja? Mais ou menos. Como todo adolescente revoltado, né, aquele momento na vida em que parece que a gente escuta aquela vozinha. Sim. Eu me afastei bem ali no momento de 12 para 13 anos. Eu comecei ali, como eu disse, fui no grupo de oração e tal. E aí, vamos para uma igreja evangélica, não sei o quê. Fui. Comecei a frequentar. Eu frequentei, na verdade, eu acho que foram uns 6 meses, assim, frequentando. Fui algumas vezes, depois fui na escolinha dominical. Não vou falar o nome da igreja em respeito a... né? Mas, assim, ao mesmo tempo muito diferente da nossa, um desrespeito profundo por Nossa Senhora. Tá? Sim. Uma coisa, assim, que eu acho que a pessoa que aprendeu a Bíblia e estudou um pouquinho, o mínimo que ela tem que ter é respeito por Maria. Uhum. O mínimo. Né? Eu quero ser protestante, eu não concordo e tal. Então faz o seguinte, lê pelo menos o livro Magnífica do Martinho Lutero, para você entender que você pode discordar, ter até dogmas diferentes, acreditar diferente, mas respeitar Nossa Senhora. Nesse livro, por exemplo, ele fala de Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus e Maria Sempre Virgem. E nessa época eu me afastei da Igreja Católica, me afastei da minha Mãe do Céu, olha que interessante, e me afastei da minha Mãe da Terra. Olha... Então, nesse momento de adolescente, que fica mais com os amigos, que fica mais... Olha aqui com a gente, eu contando essa história ele aqui, primeira vez contando do ladinho do Calacuti, nosso adolescente. E aí, do ladinho, o adolescente ele fica com essa idade de revolta, de afastamento. E aí, nesse momento, eu vivo uma coisa, talvez a mais inusitada e contraintuitiva da minha vida. Eu começo a rasgar a seda da Bíblia e enrolar para fumar o meu beck, meu cigarro de maconha com a seda da Bíblia. Nossa. Com essa galera aí. E aí a gente ia e começou, e a Bíblia já tinha ido Pentateuco, já estava quase lá no Salmo, já, a Bíblia quase toda, Nossa. E fumando. Não, é complicado. Sério, bicho? Seríssimo, Nossa. seríssimo. Ele quis fazer um off-cota, pois é, mas é a real. Ué, o Padre Léo não falou aquela hora lá que ele estava lá, claro. Mas esse momento... mas não tinha outro livro. Não, mas esse momento não é bonito. É um momento que eu me envergonho. Mas eu preciso contar pelo seguinte, cara, foi uma coisa que eu fiz e eu vou te falar. Não foi só eu que tive essa ideia, não. Porque quando eu contei, eu falei, cara, eu já tive essa ideia. E tinha gente que fazia. Loucura foi, revolta, bobeira, coisa... isso... Que, na verdade, você vai perceber uma babaquice na hora, né? Então, assim, fui muito bobo. Fui realmente infantil ali. E aí, nesse tempo, eu comecei e carregava cocaína dentro da Bíblia. Então, foi um momento bem estranho da minha vida. Bem estranho. E aí chegou um momento que a minha mãe descobriu. Sim. Aí, quando ela descobriu, teve a minha volta para Deus, para a Igreja Católica e para... Então, assim, não foi berrando, não foi gritando... E não foi também passando pano e passando a mãozinha na cabeça, não. Mas nesses momentos que acontecia isso, de a seda da Bíblia para fazer um bag, como você chama, e carregar cocaína dentro da Bíblia, quando você ia dormir, em algum momento a consciência dizia, cara, o que eu estou fazendo? Ou realmente você ia no flow da coisa ali e quando sua mãe descobriu que realmente foi cair na real? Era uma coisa da adolescência, de experimentação, que é isso, né? Pressão social também, depois... É óbvio que você é responsável pela sua própria vida, sempre. Eu nunca tirei a minha responsabilidade, mas um dos motivos que mais os adolescentes usam droga é justamente a pressão social, a pressão do grupo. Não, vai, não sei o quê. E também por uma questão de curiosidade. Eu acredito que nesse momento meu era isso. E na época, assim, não tinha caído a ficha. Eu estava vivendo no piloto automático. Então, eu acredito que esse é um dos grandes riscos para a gente perder a nossa vida para a droga, a nossa vida para o álcool, para o pecado, para o erro. Perder a vida de santidade é justamente a gente deixar de ser humano e viver como um robô. Então, por isso que, para mim, a definição de santidade não é o santo é um anjo. Santo é uma pessoa demasiadamente humana que descobriu Deus na sua lama. Por que o santo é uma pessoa demasiadamente humana? Porque ele não está nesse piloto automático. E eu estava nesse piloto automático. Até que um dia minha mãe chega e... Peraí, vem cá.
que você está fazendo com a sua vida? Ela me segurou e foi me abraçar, eu não queria mais abraçar ela, e ela me disse, olha, o que você está fazendo com a sua vida? Volta para mim, meu filho, volta para mim, volta para mim. E aí, quando ela dizia volta, 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 eu olhei para ela, e naquele dia eu não estava drogado, eu conto isso nos shows, eu olhei e disse, peraí, por que ela está me dizendo volta, volta, volta? Eu estou aqui o tempo inteiro. E aí eu abracei a minha mãe, comecei a chorar, porque eu comecei a entender, peraí, não é só a minha mãe que está pedindo para eu voltar. Não é só a minha mãe aqui. Aí eu olhei de novo, e, gente, eu sou evangélico hoje, eu não posso estar vendo coisa, peraí. E ela me disse de novo, filho, o que você está fazendo com a sua vida, volta para mim. E aí eu vi Nossa Senhora com manto branco iluminado ali na minha mãe, me dizendo, filho, volta. Abracei minha mãe, chorei um bocado e ali voltei devagarinho, fui voltando. Isso eu tinha de 12 para 13. Então, nossa, mas usando droga muito novinho, porque perto da lá na minha cidade, na minha rua nesse beco tinha uma boca aqui, ali tinha uma outra e aqui tinha uma outra e mais outra. Então eu estava cercado com 4 bocas de fumo. Então era o acesso à droga muito fácil. Então, como eu disse, além da pressão social e da curiosidade, a questão do ambiente influencia muito também, né? Então o ambiente influenciou muito. E aí nessa época eu entendi que eu precisava dar uma reviravolta na minha vida, e aí eu fui voltando com ela, mudei de cidade também, isso também colaborou um pouco. E lá eu comecei a frequentar um grupo de jovens que se chama Emanuel, ele tem até hoje esse grupo. E aí nesse grupo também a coisa começou a dar uma andada diferente, uma cadenciada na vida de oração, vivendo as 5 pedrinhas que o Padre Jonas, né, viveu muito e é também de Nossa Senhora, né? Então eu comecei a viver aquilo. Então missa diária, o terço, jejum, confissão. Aí aquele momento, e a gente não era só eu vivendo, a gente criou um grupo vivendo aquilo. E foi muito interessante, porque desse grupo que viveu isso, daquela época, daquela geração, daquele grupo de jovens, tem padre, tem 2 freiras carmelitas, os casais daquela época, missionários, pessoas assim de várias esferas da sociedade. Então, os frutos que a gente teve naquela época de adolescente foram muito fortes também. Então, essa força do grupo que me leva para longe de Deus, mas a força do grupo que também me traz para Deus. E também o abraço materno, né? Então, essa presença também é muito importante. Por isso que é muito importante dizer, porque o filho foi criado sem pai, ele vai ser assim, ou porque o filho foi criado com pai. Influencia, com certeza, mas tem muita gente que foi criado sem o pai e que não vive nas drogas.